Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar todas as informações do Mengão. Temos notícias importantes sobre De La Cruz. Saiu agora há pouco o resultado do exame envolvendo o jogador. Vamos descobrir se ele foi detectado lesão ou não no jogador. Temos informações importantes para o jogo diante do Botafogo da Paraíba na quarta-feira pela Copa do Brasil. E também análise e comentário desse jogo envolvendo Flamengo e Botafogo 0-0, um empate amargo, ao qual o Palmeiras disparou na liderança e deixou o Flamengo em situação complicada. Vai ter que vencer agora o Botafogo para não deixar vencer o Palmeiras no próximo final de semana, para não deixar o Palmeiras disparar na liderança, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Créditos, direitos autorais, ESPN Brasil e jogo aberto. Vamos pro vídeo. E aqui no Maracanã não é fácil somar pontos e a gente fez um belo trabalho hoje. Empate frustrante, principalmente para o Flamengo, que viu a distância para o líder Palmeiras aumentar para 4 pontos. A gente não se preocupa com isso, acho que é um campeonato de pontos corridos, não é um mata-mata Palmeiras e Flamengo só. A gente tem que manter a regularidade de não... quando não der para vencer, a gente não perder pontos em casa, principalmente contra adversários que vão brigar com a gente, como foi Inter, como foi Botafogo. Bom, o jogo realmente deixou a desejar. O que acontece, sim, com o Flamengo? É um time que se espera tanto. Ok, o Arrascaeta não estava lá preservado, o Gerson estava suspenso, não é a mesma coisa. Mas o elenco do Flamengo é muito bom até para enfrentar um clássico. Renata, diferentemente de outras, das maiorias das equipes, né, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo ele tem um elenco vasto, né? Não dá para você também ficar... Nós sabemos da qualidade tanto do Gerson quanto do Arrascaeta, mas o Flamengo poderia ter dado mais, né? O Flamengo poderia ter dado mais. Foi um jogo assim que não teve grandes emoções, mas o que deixou nítido é que o Flamengo ainda tem essa dependência, principalmente na qualidade e no brilhantismo do Arrascaeta. O Gerson, sem sombra de dúvida, faz muita falta. Mas o Arrascaeta ainda continua sendo esse jogador diferencial, que se ele não está em campo, você não vê um brilhantismo dos outros jogadores, que até tem qualidade, e muita, por sinal. Mas eles dependem muito dessa movimentação e desse último passe do Arrascaeta. Então, uma grande perca para o Flamengo quando joga sem esses dois jogadores. Verdade. Agora, Edu, pelo outro lado, o Botafogo também está sem o Savarino, que é o jogador referência, com a saída do Luiz Henrique do Almada, foi a reserva técnica. O Arthur também é um jogador que está num grande momento. Então, sem as principais estrelas, foi aquele jogo mais de marcação, de oportunidades. Brilhou o goleiro Rossi, brilhou o goleiro John. E o Renato montou um esquema realmente para jogar no erro, né, do Flamengo. A gente viu que o Botafogo no primeiro tempo mais se defendeu do que atacou. E quando no segundo tempo a equipe do Flamengo cansou um pouco, aí sim o Botafogo cresceu, teve alguma chance sim de fazer gol, poderia ter saído vitorioso, né? Então eu acredito que o Botafogo, se acreditasse mais no potencial que essa equipe tem, poderia ter saído com um resultado melhor. Falar ao vivo com o Pedro Henrique Torre, que desapareceu do meu universo do Sport Center, me abandonou, entrava aqui com coisas gravadas, falsas e vivas, mas agora ele está de volta. Tudo bem, Pedro Henrique Torre? Quanto tempo eu não falo com você? Tudo bem, dona Mara, mas que poema maravilhoso para me receber. Muito obrigado, fico muito agradecido. Um beijo no seu coração. Um abraço para todos por aí também. Beijos e abraços para todos saudosos. Estamos por aqui novamente. Mas num pós-jogo, num pós-clássico, um tanto quanto sonolento, meio, enfim, muito nhé, como diria algum adolescente hoje em dia, né, por aí. Mas, enfim, ficou bem aquém esse Flamengo e Botafogo ontem no Maracanã, quase 55 mil presentes, até que o estádio estava bem cheio, assim, bem participativo até, mas o jogo dentro de campo ficou bem aquém, como a gente pôde ver nessa reportagem aí. Os times que começaram o brasileiro como verdadeiros postulantes ao título, né? O Botafogo, o atual campeão, o Flamengo é sempre ali no topo para tentar buscar o título brasileiro, e agora eles vão aos poucos se afastando, né, do líder Palmeiras. É muito cedo e tudo mais, mas é assim que as vantagens dos líderes são construídas, né? Então eles tentaram, claro, estavam bem desfalcados de parte a parte, suspensão do Gerson, lesões, enfim, desgastados, Arrascaeta fora, Pulgar fora, o De La Cruz teve problema, como a gente apontou, o Arthur também não pôde participar, Savarino, Matheus Martins, enfim, os técnicos tinham as suas desculpas, justificativas, mas mesmo assim foi um jogo muito mais pegado, muito
mais brigado do que propriamente criativo para duas potências aí, esportivas e financeiras também do futebol brasileiro. Então ficou aquela questão assim, de uma certa decepção sim ao fim do jogo no Maracanã. Então, vida que segue agora, o Flamengo a 4 pontos do líder Palmeiras, o Botafogo já a 10 do Palmeiras, então isso começa a preocupar, porque vai ter aquela parada, mas não para Flamengo e Botafogo, que estão no Mundial, vão tocar a temporada aí, vão ter que pensar talvez em reforços, a ideia é essa também, mas vão ter uma disputa muito grande. E no meio de semana também não para, tem Copa do Brasil, o Flamengo vai pegar o Botafogo da Paraíba, vencer por 1-0, e o Botafogo vai até o Mané Garrincha para enfrentar o Capital, mas aí já abriu 4-0, fica um pouco mais tranquilo, talvez um pouco momento de descansar as pernas desses jogadores, porque semana que vem tem confrontos importantes. O Flamengo, por exemplo, pega o Palmeiras, aí sim vai ser um confronto de tirar, de eletrizante, né? De tirar faíscas no meio de toda essa confusão. Mari, muito obrigado pela recepção. Não some mais não, tá? Voltando sempre aqui no Sport Center, vou pedir sempre para a nossa pauta colocar Pedro Henrique Torre. Bom, quando o Pedro bem colocou ali, dessa coisa bem do jogo ali, sem muita coisa, muita animação, o Botafogo que não engrena, o Flamengo que vê uma distância do Palmeiras. Teve alguém que saiu... Minha pergunta não é nem menos frustrado, é mais frustrado do jogo, Jailson? Acredito que o Flamengo, porque o Botafogo jogou melhor. O Botafogo jogou melhor, assim... Teve a questão do Arthur, mas acredito que por conta dos lesionados ali do Botafogo já estarem mais tempo no DM, o Renato Paiva está se virando com o que tem, se virando bem. Com o Cuiabano, principalmente lá pelo lado esquerdo, o Igor Jesus acionado, participando mais no jogo, o Marlon Freitas ontem mais adiantado, né? Um pouco mais adiantado, porque o Alan e o Gregory faziam mais ali aquele trabalho de marcação. E o Flamengo com muita dificuldade, assim como eu falei rapidamente ali na primeira hora. Quando o Arrascaeta e o Gerson não jogam, é outro time. Sem o Pulgar, então, aí piorou de vez. O time do Flamengo vira um time que basicamente só corre. Mas naturalmente não seria isso? Quando o Gerson é um dos principais jogadores, sim, o Arrascaeta é um dos principais jogadores. Só que aí entra a questão do elenco, né? Que tanto é dito em relação ao elenco do Flamengo. Não tem jogadores que cai muito o nível quando você precisa substituir esse tipo de jogador. Por exemplo, o Everton Araújo, quando vai substituir o Pulgar, não dá. Não tem condições. Não é que não seja assim, que ele seja um jogador ruim. É que o Pulgar é um nível muito acima. Não, eu acho que vai somando. Assim, já tem um jogador. Exato, exatamente. Aí você não tem o Gerson, não tem a Arrascaeta. E aí não tem... Aí a distância vai ficando... Que eu acho ele bom jogador para uma função, né? Exato. Ele fisicamente ele é grande, ele é forte. Não vai quebrar a linha que nem o Pulgar faz. Exatamente. Só que aí isso começa a somar, só que essa soma também pode ser feita pelo outro lado. Pelo outro lado, né? Exatamente. A quantidade de jogador do Botafogo que... Desfalcado, né? Sim, e outra... O Botafogo, na próxima vez que jogar contra o Flamengo, não vai jogar fora de casa mais. Exatamente. Já inverte a história. É um jogo que, cheque, tá fora, não vai precisar... Claro que não tem a menor garantia de que vai vencer em casa. Sim, sim. Mas não vai. É diferente, né? Certamente. É isso, galera. Vamos para informações aqui do Mengão. Saiu agora há pouco o resultado do exame do De La Cruz. Temos informações muito boas, né? Apesar do entorse. Saiu agora há pouco, saiu mais ou menos há 20 minutos. Após ser substituído no segundo tempo, no confronto contra o Botafogo, deixa eu só conferir aqui se está tudo certinho. Ok, aqui. Após ser substituído no segundo tempo no confronto contra o Botafogo, De La Cruz realizou um exame de ressonância magnética, lembrando que o Flamengo hoje assim tem esse equipamento, não precisa mais estar se dirigindo a vários hospitais para poder fazer o exame de imagem, ter toda aquela demora para poder começar o tratamento do jogador, não. O Flamengo já tem isso no CT. Já acelera muito o processo de recuperação, né? Já diagnosticou, já manda para recuperação. Após ser substituído no segundo tempo, no confronto contra o Botafogo, De La Cruz realizou exames de imagem, né? Exames de imagem, ressonância magnética. Foi descartado qualquer tipo de lesão que necessitaria de cirurgia. Meia Uruguai já iniciou o tratamento com o departamento médico do clube nesta segunda-feira, né? Menos mal, vamos dizer assim, pelo menos já adianta o processo. Espero que ele consiga, eu não sei se vai ser possível, mas esperamos que seja, né, consiga se recuperar o mais rápido possível para esse confronto. Embora, na minha opinião, tá bom, eu acredito que ele esteja fora do jogo dentro do Palmeiras por virtude de ser gramado sintético. Você pode pegar os recortes dos jogos do Flamengo,
sempre quando tem jogos em gramado sintético, seja lá contra o Atlético Paranaense, né, no ano passado, como o próprio Palmeiras, ele ficava de fora pela questão do trauma, né, no joelho, lembrando que ele tem problema. O Flamengo sempre deixou ele fora desses jogos por problema nas articulações do jogador. Isso não estava ainda no River Plate. Por isso o Flamengo tem essa preventiva em relação ao jogador em gramado sintético. Na minha opinião, pelo histórico, né, pelos outros recortes, mesmo que ele se recupere, é muito difícil ele jogar contra o Palmeiras, tá bom? Essa é uma informação bem valiosa aqui, infelizmente, né? Jogo muito importante contra o Palmeiras e não temos De La Cruz, complica bastante. Mas também esperamos que o Aripogá esteja à disposição até lá para poder fazer revezar ali com o Gerson, né? Vou colocar o Eric Pulgar e o Gerson. Embora, na minha opinião, o Júnior funcione muito bem, funciona mais quando é Eric Pulgar e De La Cruz, quando é Gerson e De La Cruz, mas espero que dê uma simbiose entre os dois, porque esse confronto vai ser muito determinante. Outra informação aqui importante, clubes enviaram proposta para discutir 3 mudanças no VAR. A ideia é passar pela sugestão, né, ao chefe do VAR, em relação ao Campeonato Brasileiro, Rodrigo Martins Sintra, para que a CBF implemente novas regras. Deixa eu só pegar aqui. As mudanças são as seguintes. Primeira regra. Revisão sem áudio da cabine no VAR. O juiz central vai interpretar o lance sem sugestões do profissional de vídeo no ouvido, né, a fim de não ter nenhum tipo de interferência externa na análise do lance. Segunda análise, né, segundo proposta, uma análise de 2 minutos. O VAR terá o limite de tempo a cada gol para revisar o lance. Em caso haja alguma irregularidade, vale destacar o objetivo que, se algum erro não for identificado num período informado, significa que o erro não é claro ou escandaloso. Terceira revisão é a seguinte: em lances de gol ou em eventuais irregularidades, né, jogadas de tentos e tudo mais, são consideradas o seguinte: 25 segundos antes da bola na rede em diante. Essa é uma das... Ficou tão claro assim na terceira proposta, mas deu para compreender um pouco. São as novas regras que os clubes pedem à CBF para poder, né, implementar na questão do VAR. Infelizmente, às vezes erra bastante, né? E às vezes também tem interferência do árbitro de vídeo, né, que está lá na cabine. Isso acaba comprometendo um pouco o jogo. Outra questão aqui também, né, José Boto, o Flamengo prioriza contratar um reserva da Arrascaeta. Eu até falei isso na coletiva pós-jogo ontem contra o Botafogo, também no vídeo anterior. Falei sobre isso. O Flamengo quer muito buscar, assim que abrir o mercado de transferências, o Flamengo tem que correr contra o tempo para buscar um profissional adequado, né, um profissional que seja à altura do Arrascaeta, para poder revezar com o Arrascaeta, né? Não só jogar junto com ele, mas também quando ele não puder atuar, está à disposição do Flamengo e não cair muito a parte técnica do Flamengo. A gente viu isso claramente dentro do Botafogo. O Flamengo com muita dificuldade de criar jogadas, né? Era só aquelas jogadas laterais, jogada de infiltração com o Wesley. Aí o Luiz Araújo abria pela direita, o Wesley se infiltrava pelo meio. Quando era isso, revezava. Quando era isso, o Bruno Henrique ia pela esquerda, o Everton Cebolinha por dentro. Ficava se alternando. Quando era isso, o próprio Alexandre também fazia essa triangulação junto com o Bruno Henrique e o próprio Cebolinha. Mas aquela jogada mais trabalhada, aquela jogada final, né, faltou bastante. E quem faz isso é o próprio Arrascaeta, tá bom? Infelizmente, quando é isso, o próprio Gerson também, quando tá em campo, faz isso. A gente percebe claramente quando não tem um Gerson, o próprio Arrascaeta, o time cai drasticamente, né, dentro de campo, infelizmente. Além do próprio Arrascaeta, o Flamengo também vai em busca no mercado por mais 2 profissionais nas pontas, que sejam mais qualificados e mais decisivos do que o próprio Cebolinha, do que o próprio Bruno Henrique, do que o próprio Luiz Araújo, tá certo? Querem mais profissionais mais tecnicamente, vamos dizer assim, superiores, né? Mais determinantes para poder entrar e levar o nível que a gente tanto cobra aqui. A gente sabe que hoje o Bruno Henrique não está vivendo um bom momento. Depois que aconteceu todos esses fatores externos, né, com ele, caiu drasticamente. Vinha até bem no começo do ano. Depois que começou a surgir essas informações, a gente viu que o desempenho dele caiu muito. E o Flamengo precisa se reforçar, que vai começar o Super Mundial de Clubes agora, né? Já estamos menos de 16, 17... quase um mês. Hoje é 19, né? Menos de 30 dias. A estreia do Flamengo dia 16 contra o Esperance da Tunísia. Depois eu vou fazer umas matérias aqui para vocês falando sobre o grupo do Flamengo. Mas a princípio o Flamengo precisa se reforçar bem. Ele sabe que já tem o Jorginho que vai se apresentar ao Flamengo assim que finalizar lá a questão do Arsenal. Mas o Flamengo sim precisa de um substituto ao Arrascaeta e mais 2 jogadores. Né? O Juninho veio, sinceramente, com todo respeito ao profissional, mas parece jogador de Série C. Né? A altura assim para ser determinante dentro do Flamengo. Bom, mas o Flamengo sempre precisa se reforçar o mais rápido
Agora é só decisão, né? Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, que já começou a reta final. O Palmeiras já tá disparando aí, embora ainda vá para a 10ª rodada, mas a gente sabe que se deixar muito desgarrar, fica difícil de pegar lá na frente. O Flamengo já passou por isso várias e várias vezes. Deixa os times disparar, quando acorda realmente pro brasileiro já é tarde demais. Por isso que tem que tomar uma atitude o mais rápido possível, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar demais no meu trabalho. Créditos, direitos autorais e ESPN Brasil e Jogo Aberto. Links na descrição. Valeu.